mais, agradecer o convite para estar aqui convosco e partilhar algumas ideias convosco sobre a questão das doenças infecciosas. Enfim, vivemos todos, faz precisamente hoje 3 anos, tivemos o primeiro caso de Covid em Portugal, dia 2 de março de 2020, e portanto julgo que todos vivemos estes 3 anos com uma atenção particular em relação àquilo que são as doenças infecciosas, e neste caso uma doença em particular que foi a Covid-19. E portanto, como foi dito, eu sou médico de saúde pública, portanto às vezes não é fácil perceber muito bem o que é que faz um médico de saúde pública, mas tentarei explicar-vos. Acho que hoje é mais fácil de explicar do que era há 3 anos atrás, em que de facto as pessoas não tinham menor ideia do que nós fazíamos, mas hoje acredito que até alguns de vós, alguns dos vossos familiares foram contactados por um médico de saúde pública porque, tendo estado infectados, e como bem sabemos, houve muita gente infectada com Covid-19, terão sido contactados nesse âmbito. Portanto, alguns de vós já terão até tido alguma interação com um médico de saúde pública. A expectativa é que isto seja o mais interativo possível, portanto, se tiverem questões, sintam-se à vontade para interromper e para abordarmos essas vossas dúvidas, questões, comentários que eventualmente têm. Então, o que é a saúde pública? A saúde pública é difícil de definir, não é? É uma especialidade médica, como as outras quaisquer, mas enquanto há várias que têm um órgão a que se dedicam, ninguém tem dúvidas sobre o que é que faz a cardiologia, não é? A cardiologia trata do coração, a pneumologia trata dos pulmões, a gastroenterologia trata do intestino, enfim, há várias especialidades que se dedicam a um órgão, a oftalmologia trata dos olhos. A saúde pública é uma especialidade bastante mais abrangente e que aborda muitas áreas, que podem incluir qualquer uma destas que eu já referi. Mas na prática a grande diferença é que a nossa abordagem é uma abordagem que é coletiva, não é individual. Ou seja, a nós preocupa-nos a saúde da comunidade, a saúde de um grupo populacional e não apenas do determinado indivíduo. Portanto, temos um foco muito mais abrangente. Mas esta definição de saúde pública é uma definição de saúde pública que é centenária, não é? Foi publicada na Science, que é uma revista ainda hoje muito reconhecida, e foi publicada em 1920. E definia a saúde pública como uma ciência-arte de prevenir a doença, prolongar a vida e promover a saúde através dos esforços organizados e das escolhas informadas da sociedade, das organizações públicas e privadas, das comunidades e dos indivíduos. E esta é uma definição que é ainda hoje bastante atual, apesar de centenária. E, portanto, diria, uma boa abordagem em relação àquilo que é a saúde pública. Mas, não sendo tão concreta como isso, e não é muito objetiva, de facto, é bastante abrangente, a OMS Europa, portanto, a Organização Mundial de Saúde, o seu escritório europeu, encontrou este esquema de definir 10 operações essenciais da saúde pública, 10 funções essenciais da saúde pública. Temos 3 que são nucleares, que são aquelas que são centrais, e que têm a ver com a promoção da saúde, a prevenção da doença e a proteção da saúde. De forma muito abreviada, a promoção da saúde é aquilo que nós fazemos para permitir que cada indivíduo, cada pessoa possa fazer escolhas mais informadas. Hoje toda a gente sabe que fumar é nocivo para a saúde, que o ar poluído tem impactos na saúde, que a prática da atividade física contribui para eu ter uma melhor saúde. É capacitar as pessoas a ter esta informação para que elas possam decidir fazer escolhas também nesse sentido. A prevenção da doença é aquilo que nós fazemos em múltiplos níveis para reduzir a probabilidade das pessoas adoecerem. Qual é que é a medida de prevenção da saúde mais eficaz, mais bem-sucedida, que mais vidas tem salvo ao longo dos séculos, não, mas das décadas? As vacinas. As vacinas permitem reduzir a possibilidade de alguém adoecer. E, portanto, são efetivamente uma medida preventiva que é particularmente eficaz e que permite, como digo, salvar milhões de vidas por esses anos fora. Por fim, a questão da proteção da saúde. E a proteção da saúde são todas aquelas normas que nós sabemos que existem e que asseguram que nós protegemos a nossa saúde. Aquilo que garante que a água que vocês consomem quando sai da torneira tem qualidade, aquilo que garante que quando vocês consomem um alimento temos um conjunto de medidas que fazem com que ele possa ser mais seguro, aquilo com que faz que, por exemplo, em espaços fechados não se possa fumar. Enfim, há um conjunto de normas, de regras, que
permitem proteger a saúde de todos. E essas normas, sejam elas leis, regulamentos, até normas internas, são intervenções no âmbito da proteção da saúde. E, portanto, a promoção da saúde, a prevenção da doença e a proteção da saúde são estas três áreas centrais daquilo que faz a saúde pública. Depois temos duas componentes que são muito de informação, de dados, de vigilância, que têm a ver com a monitorização do estado de saúde das populações. Aquilo que, enfim, em inglês se chama intelligence, mas que, na sua tradução para português, inteligência não é bem isso, mas também é difícil de traduzir. Mas, na prática, tem a ver com os nossos sistemas de vigilância, aquilo que nos permite saber como é que está a saúde da população. E depois, além destas três nucleares e destas duas que têm a ver com a informação, temos depois aquelas que são funções capacitantes destas outras três. Ou seja, aquilo que permite que estas três possam ser efetivadas. Temos, naturalmente, as questões do financiamento. Portanto, o financiamento é chave para nós termos recursos que possam ser mobilizados. Temos os recursos humanos, portanto, aquilo que é a intervenção das pessoas na forma como o sistema pode funcionar. Temos a governança, que é também uma expressão traduzida do governance em inglês, mas que para nós não é muito feliz a expressão, mas que na prática traduz a forma como as diversas peças deste puzzle se articulam, como é que funciona o sistema entre as suas diversas componentes. Depois temos a questão da comunicação, seja interna, seja externa, ou seja, dentro do próprio sistema e a comunicação com as pessoas, convosco. E depois, por fim, temos a questão da investigação, que é aquilo que na prática permite também que o conhecimento vá avançando, nós vamos obtendo mais dados sobre aquilo que resulta, aquilo que não resulta, que intervenções é que são eficazes, quais é que não são eficazes. Portanto, destas 10 funções essenciais, temos então a forma como a saúde pública intervém, a forma como a saúde pública permite reduzir aquilo que são os impactos nocivos na saúde das pessoas e permite que as pessoas vivam mais tempo, vivam melhor. Por exemplo, Portugal. Uma das coisas que nós sabemos é que, em termos de esperança média de vida, ou seja, o número de anos que é expectável que uma pessoa possa viver quando nasce, nós comparamos bem com os outros países à escala mundial. Quanto é que é expectável que viva um português que nasce hoje? 76. Quanto? 76? É mais, felizmente. 84? É entre 81 e 84 em função do sexo com que vocês nascem. As mulheres vivem mais do que os homens, não é? Portanto, a média é à volta disso. E temos uma coisa que temos constatado, é que enquanto a esperança média de vida tinha vindo a subir ao longo dos últimos anos, nestes últimos 3 anos houve uma inversão dessa tendência. Ou seja, o impacto da Covid fez com que esse número que estava sistematicamente a aumentar tenha sofrido primeiro um abrandamento nesse crescimento e depois um ligeiro decréscimo. E, portanto, há um impacto real naquilo que é a esperança média de vida. Mas nós temos, de facto, uma sobrevida que compara bem com, por exemplo, o Japão, que é o país que tem a maior esperança média de vida, mas depois temos uma grande diferença em relação a estes outros países. É que a nossa última década de vida é uma década de vida com muita incapacidade. Ou seja, nós temos muita gente cuja última década é uma década com baixa qualidade de vida, com muitas vezes as pessoas acamadas, com pouca vida de relação, muitas vezes, como bem sabemos, estão institucionalizadas e isso efetivamente não é um bom indicador. Portanto, nós vivemos muito, mas os últimos anos de vida, infelizmente, em média, não são anos bem vividos. E é isso também que nós temos todos que investir para poder inverter. Esta é apenas a descrição das 10 operações. E hoje venho-vos falar de uma área muito concreta, que são as doenças transmissíveis. É a minha área de diferenciação, portanto eu trabalho mais nas doenças infecciosas ou transmissíveis. Temos em Portugal, como já iremos ver, a grande parte da carga de doença não é devida à doença transmissível. Mesmo agora, durante este período em que a Covid acabou por ter um impacto importante, não é essa a principal carga de doença, não é essa a nossa principal preocupação. As doenças crónicas e degenerativas têm um peso muito maior, já iremos ver. Mas, apesar de tudo, estas doenças transmissíveis têm ainda um papel importante. O que é que causa estas doenças transmissíveis? Tipicamente agentes infecciosos. Que agentes é que são?
as bactérias, os vírus, os parasitas, os fungos e os priões. Diz-vos alguma coisa, os priões. Eu acredito que vocês, bactérias, parasitas, fungos, vos seja familiar, não é? Mas priões, já ouviram falar? Não? Há uma doença famosa, mais ou menos, que é causada por priões. Alguém sabe qual é a doença? Tem um nome mais técnico e um nome mais coloquial, mais comum. O nome mais formal é a doença de Creutzfeldt-Jakob, que é o nome do senhor que investigou a doença. Mas o nome mais coloquial, porque é mais conhecida, é a doença das vacas loucas. Foi uma doença que nos anos 90 teve aqui uma maior prevalência. Enfim, hoje praticamente não temos casos. Era causado pelo consumo de produtos de origem animal, nomeadamente bovinos, portanto as vacas, e tinha um determinado problema. Havia, por exemplo, um produto que era consumido na minha infância, eu lembro-me de consumir muito, não era grande fã, mas hoje já nem sequer está disponível no mercado, que era mioleira. Ou seja, era o cérebro dos bovinos que era consumido. Hoje já não há no mercado esse produto, precisamente porque o sistema nervoso destes bovinos era onde se concentrava grande parte dos priões e que depois, se fossem consumidos, tinham então a tal doença. Mas enfim, é um aspecto muito particular. Hoje não temos praticamente doença de Creutzfeldt-Jakob e ainda não. As doenças infecciosas podem ter manifestações ou não. Nós podemos ter sintomas ou não. E vocês constataram muito isso, por exemplo, durante a Covid. Havia muita gente que não tinha nenhum sintoma, mas que se fizesse o teste nós constatávamos que estava infectado. Mas temos outras doenças em que isso também acontece. O HIV, por exemplo, é uma doença que durante um período bastante grande não tem qualquer sintomatologia, apesar da pessoa já estar doente e poder até transmitir a doença para outras pessoas. Típicos sinais e sintomas de doenças infecciosas. Temos os sinais clássicos de inflamação, a ruborização, o aumento da temperatura ou inchaço, a dor e a perda de função. Há uma mnemónica fácil para lembrarmos os sinais de inflamação, que é dor, tumor, rubor, calor. Portanto, acaba por ser intuitivo lembrar-se disso. Depois temos que acrescentar o quinto sinal, que é a perda de função. Ou seja, quando nós temos um órgão inflamado ou infectado, sabemos que ele deixa de funcionar. Os nossos pulmões, se tiverem uma infecção, tendem a deixar de funcionar. O nosso intestino é a mesma coisa, o nosso sistema nervoso central a mesma coisa. E, portanto, são tudo aspectos que contribuem para que nós possamos identificar uma doença infecciosa. Há uma doença infecciosa, muitas vezes nós também constatamos que temos um aumento do volume, a dor, por exemplo, toda a gente já teve uma dor de dentes, não é? E, tipicamente, o que acontece é que temos aí uma infecção que pode ter um abscesso. Portanto, há um aumento de volume, pode haver um conjunto de agentes infecciosos que se concentram na raiz do dente, onde seja, e que é uma infecção. Portanto, é talvez das infecções mais frequentes e que provavelmente qualquer um de nós já trata. Além destes sinais e sintomas mais localizados, temos um genérico que é a febre. Toda a gente teve febre e, portanto, é um sintoma e também um sinal. Qual é a diferença entre um sintoma e um sinal? Um sintoma é aquilo que vocês sentem enquanto doentes. Um sinal é aquilo que um profissional de saúde consegue observar. A febre eu consigo medir e vocês também conseguem perceber que estão com febre. Não é? Portanto, é simultaneamente um sintoma e um sinal. Portanto, nós temos múltiplas manifestações e quem, por exemplo, nunca teve uma infecção respiratória em que tem ou tosse, ou expectoração, ou tem uma sinusite, tem um corrimento nasal, enfim, há múltiplas expressões. E depois, na prática, eu pus aqui as ites, porque na prática, quando nós temos uma infecção, tipicamente associamos o órgão que tem o problema a este sufixo it, não é? Toda a gente já ouviu falar de uma bronquite, de uma pleurite, de uma faringite, enfim, uma amigdalite. São tudo fenómenos infecciosos de uma determinada estrutura, de um determinado órgão. Por exemplo, não temos pneumonite. Como é que nós chamamos uma pneumonite? Uma pneumonia, portanto, é uma variante desta coisa. Voltamos aos anos 60, aos Estados Unidos.
E nos anos 60, nos Estados Unidos, o Surgeon General, que era uma espécie de diretor-geral da saúde, dizia que, uma vez que as doenças infecciosas estão, em larga medida, controladas nos Estados Unidos, em breve podemos fechar o livro das doenças infecciosas. Fechar o livro, virar a página, passar a um novo capítulo. Enfim, é tudo metáforas literárias, mas que descrevem a ideia de que as doenças infecciosas estavam arrumadas e, portanto, agora temos de nos preocupar com outras coisas. E o contexto até era particularmente propenso a uma afirmação deste género. Tinham os Estados Unidos conseguido eliminar, na altura, a varíola. A varíola é a única doença, até hoje, que nós conseguimos erradicar à escala global. Ou seja, não há doença em humanos em nenhum ponto do globo. A varíola foi a única doença em que conseguimos fazer isso. O único local onde existem ainda os agentes que causam a varíola é em 2 laboratórios. Um nos Estados Unidos, outro na Rússia. E, portanto, não há, a nível selvagem, digamos assim, na comunidade, este agente. Se passasse a haver, teríamos um problema sério. Mas a varíola, de facto, foi a única doença em que até hoje conseguimos eliminar. Estivemos já perto em relação à poliomielite, mas infelizmente a situação, entretanto, degradou-se e estamos agora mais longe de conseguir. Inclusivamente, esta semana, tivemos um novo caso de poliomielite em Israel. E, portanto, a situação estava circunscrita a 2 ou 3 países à escala mundial, hoje voltou a crescer, enfim, e, portanto, é algo que nos preocupa. Mas, bom, voltando aos Estados Unidos, aos anos 60, portanto, eles tinham conseguido eliminar a varíola, ainda nesta altura, não à escala mundial, mas a nível do país, a nível dos Estados Unidos. Tinham um bom controle de várias doenças infecciosas. Na prática, as pessoas adoeciam menos porque o saneamento tinha melhorado, a qualidade alimentar, a qualidade da água estava assegurada, e, portanto, naturalmente as pessoas adoeciam menos. E, por outro lado, estávamos a desenvolver tecnologias que nos permitiam, perante o adoecimento das pessoas, conseguir ser mais eficaz a tratá-lo. Os antibióticos são disso um bom exemplo e, adicionalmente, as tais vacinas também estavam, francamente, a crescer. Tínhamos cada vez mais opções vacinais para reduzir a carga de doença. Portanto, apontava, de facto, no sentido de que as doenças infecciosas estavam a dar as suas últimas infecções, estávamos a resolver esse problema de forma definitiva. Só que aconteceu a realidade. E, portanto, nos anos 80, 90, tivemos o flagelo do HIV. Hoje, para vocês, isto já não é uma percepção muito real, mas o HIV, no início, era uma sentença de morte. As pessoas não tinham cura, não tínhamos opções terapêuticas. Um doente infectado com HIV era um doente que morria, inexoravelmente. Podia demorar mais anos ou menos anos, mas tinha uma esperança média de vida muito, muito curta. Hoje, um doente seropositivo, um doente infectado com HIV, se for identificado, precocemente tratado, tem uma sobrevida praticamente idêntica a um indivíduo seronegativo, uma pessoa que não está infectada. E, portanto, essa realidade hoje é muito diferente da realidade da altura, mas, de facto, o HIV foi e ainda é um flagelo em alguns locais do globo. E, portanto, temos que continuar a fazer a prevenção da doença. Tivemos surtos do West Nile, é uma doença transmitida por vetores, transmitida por mosquitos e que afeta também uma parte importante da população. Tivemos o primeiro SARS, não é o atual SARS. O primeiro SARS foi em 2003, em Hong Kong, que rapidamente se disseminou à escala global. Depois disso, já tivemos o MERS, que é um variante de coronavírus do Médio Oriente, que era transmitido por camelos. Nunca teve uma grande disseminação, porque, como bem sabemos, não há camelos em muitos sítios, não é? Portanto, estava particularmente circunscrito ao Médio Oriente. E depois tivemos agora, em 2020, e até agora, a Covid-19. Temos a tuberculose e a malária, que são doenças antigas, não são doenças novas, mas têm tido um aumento da sua prevalência. E têm tido outra coisa, que é, estão a voltar a ocupar zonas onde já não existiam. Nós já não tínhamos praticamente malária endémica na Europa. Não tínhamos casos de malária na Europa. Porquê? Não tínhamos o vetor. Os mosquitos que transmitiam a malária já não existiam no território europeu. Mas com as alterações climáticas temos vindo a assistir a que os mosquitos estão a voltar a ocupar vários territórios e, portanto, conseguem voltar a transmitir a doença. Temos a resistência aos antimicrobianos. O uso dos antibióticos, seja na produção pecuária, nos animais, seja nos nossos tratamentos, tem que ser feito de forma adequada. E o que nós fazemos muitas vezes é uma utilização inadequada dos antibióticos. Porque os usamos quando não são necessários. Tipicamente, para uma infecção respiratória, não está indicado o uso de antibiótico.
A grande parte das infecções respiratórias são por vírus e não temos grandes armas terapêuticas antivirais que sejam utilizados nessa terapêutica. Portanto, não vale a pena fazer antibiótico nestas situações. As pessoas gostam muito de fazer antibiótico, mas provavelmente ele não tem eficácia. E às vezes até, eu comecei a tomar um antibiótico e melhorei. Tive 3 dias com tosse, não me aconteceu nada, comecei a tomar o antibiótico e comecei a melhorar. O facto de vocês terem tomado o antibiótico não contribuiu para que vocês melhorassem mais rapidamente. O que é facto é que a esmagadora maioria destas infecções respiratórias são mesmo assim, são autolimitadas. Têm 3 ou 4 dias de sintomas e depois começam a melhorar. Portanto, terem tomado o antibiótico ou não, provavelmente pouco ou nada contribuiu para que vocês melhorassem. Outra coisa que fazemos é, muito bem, é uma doença que carece de antibiótico. Começaram a tomar antibiótico. Ao fim de 3 dias já se sentem muito melhor. Já não tomam o resto do antibiótico. Isto é um problema, porque o que estamos a fazer é que devíamos tomar todo o período que nos foi prescrito o antibiótico, porque ao fim de, digamos, meio do período, nós de facto já estamos a melhorar, mas o que é que aconteceu? O antibiótico matou os agentes mais vulneráveis, os mais resistentes, aqueles que não morreram na primeira terapêutica, continuam vivos. E quando nós deixamos de tomar o antibiótico, o que nós estamos a fazer é potenciar que aqueles que são mais resistentes continuem a existir. Portanto, quando nos é prescrito o antibiótico, devemos tomar todo o período que nos foi prescrito. E não deixar de tomar porque já nos sentimos melhor. Há as questões do bioterrorismo, enfim, felizmente não tem havido grandes episódios, até ver, mas é algo que não podemos tirar de cima da agenda. Tivemos a gripe aviária, de 2009, foi de facto um prenúncio para o que viria a acontecer agora, em 2020, só que funcionou como uma espécie de Pedro e o Lobo. Ou seja, houve um grande alarme social, vocês não têm essa percepção, provavelmente, mas em 2009, em maio de 2009, a percepção que tínhamos era muito semelhante àquilo que se vivia em fevereiro de 2020. Portanto, grande preocupação à escala global, medidas de controle, etc. Grande diferença. Enquanto em 2009, o que acabou por acontecer foi que aquela pandemia por gripe aviária foi até mais benigna do que um inverno normal. Ou seja, nós sabemos que no inverno há vírus respiratórios, nomeadamente gripe. E naquele inverno, por acaso, na altura até começou no verão, enfim, mas naquele ano, o que acabou por acontecer foi que não teve grande impacto. E, portanto, o que se achou foi, estes senhores estão a exagerar e, portanto, não há nenhum problema, não vamos ter nenhuma pandemia. E não se investiu nos mecanismos que permitiriam combater, prevenir e evitar uma pandemia. E depois viemos a pagar a fatura em 2020 e os anos que se seguiram. Tivemos surtos de ébola. O ébola é uma doença também viral, hemorrágica, particularmente exuberante. Nós temos casos de ébola desde os anos 70, mas tipicamente estão circunscritos a pequenas aldeias. É uma doença devastadora, mas que não é tão fácil de transmitir, por exemplo, como a Covid. E, portanto, o que tinha acontecido até então era que afetavam, de facto, de forma devastadora pequenas comunidades, tipicamente no continente africano, mas depois a situação ficava circunscrita, 20, 30 casos, e a situação ficava ali limitada. Em 2014 tivemos efetivamente um surto enorme, que chegou aos grandes centros urbanos e, portanto, tivemos cerca de 33 mil casos e 18 mil óbitos. Portanto, é uma doença particularmente fatal. Quem tem a doença tende a ter uma baixa probabilidade de conseguir sobreviver. Numa fase inicial, perto dos 80%, hoje, com terapêutica, conseguimos reduzir esse número para cerca dos 20%. Portanto, melhorou bastante, mas ainda assim, 1 em cada 5 dos doentes acaba por morrer. Tivemos também o Zika. O Zika é uma doença, enfim, mais tranquila. Aliás, a doença em si não tem grande sintomatologia que seja diferente de uma gripe, por exemplo. Não é muito diferente em termos de sintomatologia. Qual é que é o problema? É que se o doente for uma mulher grávida, pode haver consequências severas para o feto. Malformações muito significativas, nomeadamente microcefalia, que é tipicamente incompatível com a vida. E, portanto, enfim, é uma situação dramática. Covid-19, talvez tenham ouvido falar nos últimos anos e, portanto, não vou elaborar sobre o tema. Porquê é que estas doenças estão a emergir e a reemergir? Somos cada vez mais. Há um mês, ou coisa que o valha, as estimativas calcularam que somos 8 mil milhões de pessoas na Terra e, portanto, continuamos a crescer
a um ritmo muito elevado. Não em Portugal. Portugal até tem uma tendência de crescimento de população, mas na Ásia tem havido, de facto, um crescimento importante e, portanto, cada vez mais gente, naturalmente, também maior possibilidade de transmitir a doença. Somos muito mais rápidos e viajamos de forma muito mais fácil. No tempo dos descobrimentos, também havia doenças infecciosas. Mas quando os doentes vinham nas caravelas para voltar, em vez de demorarem 12 horas, porque vinham de avião, demoravam meses e se houvesse doença a bordo, a natureza fazia o seu caminho. Portanto, as pessoas morriam e se sobrevivessem, quando chegassem já não estariam doentes. Não é? Portanto, hoje esta facilidade em que eu 24 horas depois estou em qualquer ponto do mundo faz com que a doença se dissemine muito mais rapidamente. As alterações climáticas, já falei, portanto, há dos vetores que se distribuem por outros territórios. Já falei também da questão do uso dos antibióticos. Portanto, na produção animal, o que vamos ter também é muita distribuição de antibióticos, porque aumenta a produção, mas também aumenta a probabilidade de resistência. Temos as guerras e os conflitos sociais, ou seja, aquilo que se está a passar na Síria, aquilo que se está a passar na Ucrânia, vai ter impactos importantes na saúde, também nas doenças transmissíveis, porque com a disrupção, por exemplo, dos programas de vacinação, as pessoas vão passar a ter doenças que anteriormente estavam cobertas pelas vacinas. Somos também cada vez mais velhos e, portanto, também com menor imunidade e temos uma enorme proximidade entre humanos e animais, o que faz com que tenhamos também maior probabilidade de contrair essas doenças. Aquilo que se pensa que terá acontecido com a Covid-19 foi que num wet market, no mercado de animais vivos na China, houve a transmissão da doença entre animais e humanos. E, portanto, hoje essa é a teoria que mais, fundamentada está. É importante percebermos também que estas emergências de saúde, seja Covid, seja ébola, seja outra coisa qualquer, não são exclusivas dos continentes asiático e africano, não é? Isso é uma coisa longe. Não, nós temos emergências de saúde pública um pouco por todo o mundo. E se vocês forem consultar em qualquer dia este mapa da Organização Mundial de Saúde sobre as emergências de saúde, encontram emergências na Europa, na África, nos Estados Unidos, na América do Sul. Portanto, o problema não é exclusivo de um determinado continente. Outra sugestão que vos deixo é verem o Health Map. Enquanto este OMS tem, efetivamente, as emergências do ponto de vista institucional, o Health Map o que vai fazer é ir buscar notícias sobre problemas de saúde. E, portanto, também pode ser útil, quando viajamos para um determinado território, sabermos quais é que são os problemas de saúde que estão mais divulgados nesse contexto. Falar-vos também de duas mudanças importantes, que já abordámos mais ou menos. Uma delas tem a ver com a transição demográfica. Ou seja, nós passamos de uma realidade, em alguns países, temos muita natalidade, muitos nascimentos, mas também muita mortalidade. Ou seja, as pessoas nascem muito, as mulheres têm muitos filhos, mas também têm uma mortalidade elevada. E, portanto, o que acontecia nesta altura é que a dimensão da população era mais ou menos estável. Nasciam muitos, mas morriam muitos. Fruto da tal evolução que falávamos, o que acabou por acontecer é que nós conseguimos baixar a taxa de mortalidade. Passou a morrer menos gente. As pessoas já não morriam por diarreia, já não morriam também por conflitos sociais e, portanto, reduzimos a taxa de mortalidade. Mas a taxa de natalidade ficou lá em cima. Isto fez com que a população aumentasse. Ou seja, nascem os mesmos, morrem menos, naturalmente que a população aumenta. Depois o que progressivamente aconteceu, até pela emancipação da mulher, da melhoria da contracepção e também por circunstâncias sociais, o número de filhos por mulher foi decrescendo. As nossas avós, as nossas bisavós, era normal terem 6, 7, 8 filhos. Hoje já não é tão normal assim. As famílias têm 2, 3 filhos e, infelizmente, a nossa natalidade até está abaixo dos 2. A média está abaixo dos 2, o que faz com que nós estejamos a decrescer em termos de população. E, portanto, quando a taxa de natalidade começa a crescer e se volta a aproximar da taxa de mortalidade, voltamos a estabilizar a dimensão da população. Há uma estagnação dessa dimensão. O problema é que, enquanto a taxa de mortalidade, enfim, nós não conseguimos reduzi-la muito mais, nós não somos imortais, vamos morrer inexoravelmente, morremos em média aos tais 82 anos, ou 84, ou 81, em função também dos sexos.
Mas a natalidade essa pode continuar a descer, eventualmente até ao zero, não é? É improvável, mas pode acontecer. E o que acontece é que, quando a natalidade cai abaixo da mortalidade, a população começa a decrescer, o que gera todo o tipo de problemas, até de sustentabilidade. Não é? Quem é que vai pagar as vossas reformas? Ou a minha? É uma situação que é insustentável, portanto é algo que tem que nos preocupar também a todos. Trazemos outro dado que é a chamada, aqui falávamos da transição demográfica, em que passamos de uma população com muitos jovens para uma população com muitos idosos, e portanto isso gera naturalmente problemas, e aqui a transição epidemiológica, em que nós temos uma realidade que é da Guiné-Bissau em 2019, não temos dados mais recentes, em que quase 60% da carga de doença é por doença infecciosa, para a nossa realidade, em que a doença infecciosa é de cerca de 6%. Portanto, é 10 vezes menor a realidade nacional. E, portanto, isto progressivamente irá acontecer. A população da Guiné-Bissau também progressivamente está a passar da principal causa, da principal carga de doença ser por doença infecciosa, para passar para ser doença crónica. Como é o caso de Portugal, em que nós temos aqui a doença isquémica cardíaca, portanto o infarto do miocárdio, e o AVC. O acidente vascular cerebral são as principais cargas de doença em Portugal. Depois temos aqui este retângulo grande, que são as neoplasias, são os cancros, com o cancro do pulmão, o cancro coloretal à cabeça. Depois temos aqui aquilo que são as doenças osteoarticulares, aquilo que eu vos dizia há pouco da qualidade de vida, ou seja, as doenças lombares, as doenças cervicais, portanto, as dores das costas, não sendo algo que nos mate, ninguém morre por dores das costas, mas são altamente incapacitantes. Podem fazer com que nós não saiamos de casa, com que não caminhemos, com que não sejamos autónomos. Não é? Portanto, tem uma enorme carga de doença. Depois temos a saúde mental, a depressão e a ansiedade, temos as doenças respiratórias, as cefaleias, o Alzheimer, a diabetes, enfim, uma multiplicidade de cargas de doença, estas sim, crónico-degenerativas, que têm quase 89% do peso. Com a Covid, estes 6% terão aumentado um bocado, mas não sabemos exatamente, ainda não temos dados que nos permitam concluir de forma definitiva o que é que aconteceu. Eu não vos queria roubar muito tempo, mas deixo-vos esta ideia, que o Gapminder é uma ferramenta online em que nós podemos aceder a um conjunto de informação. E no final, se calhar ainda lá voltamos, só para vocês responderem aqui a 2 ou 3 questões. Mas na prática, temos dados sobre saúde à escala mundial. E temos aqui um gráfico que é uma relação muito interessante da relação entre o rendimento per capita, portanto aquilo que as pessoas ganham, e a esperança média de vida. E o que nós vemos é que, de facto, naturalmente, rendimentos mais elevados estão tipicamente associados a uma maior esperança de vida. E, portanto, a pobreza mata. E, de facto, a pobreza é o principal determinante de saúde. Se nós conseguíssemos eliminar a pobreza, melhorávamos a saúde globalmente de uma forma muito significativa. Muito rapidamente falámos da cadeia de infecção. A cadeia de infecção é a forma como os agentes podem transmitir a doença e de que maneira que nós conseguimos quebrar aquele que é o elo mais fraco. Se nós interrompermos a cadeia de infecção, nós conseguimos interromper a transmissão da doença. Já falámos há pouco dos tipos de agentes infecciosos, as bactérias, os vírus, os parasitas, os priões, a tal doença de trato celíaco, mas, por exemplo, o tétano é causado por uma bactéria, o HIV, enfim, vírus da imunodeficiência, é, obviamente, um vírus, a malária é causada por um parasita e a candidíase é causada por um fungo. São diferentes tipos de agentes, têm diferentes características, causam diferentes doenças. Quando nós falamos de reservatório, o que estamos a pensar é onde é que é o armazém, onde é que a doença está guardada, entre aspas, até nos ser transmitida. Quando temos um reservatório humano, se nós conseguíssemos eliminar a doença de todos os humanos, conseguíamos eliminar a doença. Porque já não haveria uma fonte, já não haveria um local onde a doença estivesse guardada. E, portanto, o HIV é um desses exemplos. Se nós conseguíssemos curar todos os indivíduos HIV, tínhamos o problema resolvido, porque não havia ninguém depois que pudesse transmitir a doença. Depois temos reservatórios animais, em que a doença está nos animais e é-nos transmitida. O exemplo da salmonela é particularmente relevante. Aqui há uns anos, mas
vocês talvez já não sejam desse tempo, o que é que tinha que se fazer aos ovos antes de os cozinhar? Pô-los na água. Pô-los na água. E se flutuassem, estavam estragados. Os ovos eram alguns dos alimentos que tinham um maior nível de contaminação. Porque os aviários, as aves, os frangos, estavam muito contaminados com salmonela. Hoje, conseguimos controlar, também à custa dos tais antibióticos, essa infecção. Portanto, hoje é menos provável que os ovos estejam contaminados. Portanto, já ninguém faz por rotina isso de pôr. As pessoas veem a validade, mas ninguém põe os ovos dentro da água. Se quer alguém ponha. Não é mal que o façam, não tem nenhum problema e pode evitar, por hipótese, que algum ovo estragado possa ser cozinhado. Mas, tipicamente, isso hoje já não é um problema. Mas aqui há 20 anos era... Temos reservatórios que são ambientais e estes são praticamente impossíveis de erradicar. Nós nunca vamos conseguir erradicar o tétano porque ele está em todo lado, está disseminado. Se forem aqui fora, no chão, provavelmente haverá partículas de Clostridium tetani que vos podem infectar. Por isso é que é muito importante vocês estarem vacinados. E é muito importante que as pessoas de idade mais avançada façam o reforço da sua vacina do tétano. Que é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, mas as vacinas não são só na infância. A grande maioria das vacinas é administrada na infância, mas depois há reforços ao longo da vida. Diga. Sobre a vacina do tétano, eu queria saber, existe por acaso uma vacina que se toma tipo aos 14, 15 anos sobre isso, ou é só dos 10? Não. É que pelo que eu ouvi, porque eu acabei por não tomar assim tantas vacinas quanto eu era para tomar. Certo. Foi só por ouvir que eu descobri que tinha uma vacina dessas lá para os 14, 15 anos, acabei por nunca tomar e fico com medo às vezes de ser infectado, exatamente por irresponsabilidade dos meus pais. Bom, na prática o que têm que ver é que há um esquema normal, em que as pessoas são vacinadas de acordo com um determinado calendário, mas se por alguma razão a pessoa não cumpriu esse esquema vacinal normal, há um esquema de recuperação. E portanto, quem por alguma razão, não interessa qual, não fez no tempo em que estava programado uma determinada vacina, pode, de facto, fazer a vacina noutra altura. E há esse esquema de recuperação. Portanto, o que pode fazer é pegar no seu... Bem, já não há boletim de vacinas, mas ir ao centro de saúde e eles, com a informação que têm lá, saberem se precisa de fazer alguma vacina. Mas, por exemplo, o tétano é uma vacina que é preciso depois reforçar, era de 10 em 10, passou de 15 em 15 anos. Eu já tive que tomar 2 vacinas ao mesmo tempo. Isso não é um problema. Não é um problema. Há várias vacinas. Há vacinas que não podem ser tomadas juntas, mas há muitas vacinas que se tomam concomitantemente, sem problema nenhum. Por exemplo, ainda agora, com a questão da vacina Covid e gripe, muita gente fez as duas vacinas. Eu fiz a vacina da Covid e da gripe no mesmo dia. Portanto, não é nenhum problema fazer mais que uma vacina. Depende das vacinas, mas a maioria das vacinas pode ser tomada conjuntamente com outras. Okay? Portanto, além do solo, naturalmente também a água é um reservatório ambiental. E fala-se muito da legionela, desde 2014, parece que a legionela apareceu em 2014. Já havia muito antes, mas aquele surto em Vila Franca veio, foi um surto muito grande, 400 casos, enfim, veio pôr a legionela na agenda. Se vocês forem ali fora, a uma poça d'água, provavelmente, e mandarem para o laboratório, terá legionela. Só que essa legionela, por um lado, provavelmente não é nociva para os humanos, e adicionalmente, nós só desenvolvemos a doença se inalarmos, se ela entrar pelas nossas vias respiratórias. Um agente que está numa poça d'água, é improvável que isso aconteça. O que é que aconteceu nos surtos de legionela pequenos? Ou eram torres de arrefecimento, ou eram fontes, ou eram algo que fez com que a legionela passasse a estar no ar. E, portanto, as poças não são um problema, mas há um conjunto de outras intervenções que podem ser um problema. A porta de saída e a porta de entrada, vou falar das duas ao mesmo tempo, são também importantes para nós termos a percepção, que é, eu quando tosso, espirro, estou a projetar um determinado agente infeccioso. E por isso é que as máscaras tiveram e têm um papel importante no controle dessa transmissão. Quer na porta de saída, mas também naturalmente na porta de entrada. Eu, por cima de usar a máscara, estou a proteger também o meu sistema respiratório da entrada de determinados agentes. Isso é verdade para as vias respiratórias, como é verdade, por exemplo, para o trato gastrointestinal. Um doente com cólera, que é uma doença que afeta principalmente o sistema intestinal, a pessoa tem diarreia profusa, líquida,
e essa diarreia é altamente infecciosa. E se nós não tivermos cuidado, por exemplo, a higienizar as instalações sanitárias, a ver para onde é que os esgotos são tratados, isso pode gerar a transmissão de doença. E, portanto, o saneamento, no caso do surto de cólera, é particularmente importante. A placenta, que, como saberão, é o interface entre a mãe e o feto, é também uma porta de saída e de entrada simultaneamente. Não é? Portanto, a mãe pode transmitir doenças ao filho. Necessariamente é difícil que o filho transmita à mãe, na medida em que ele, à partida, não tem nenhuma infecção. Mas há, obviamente, coisas a circular via placenta. Por isso é que, por exemplo, algumas vacinas são administradas nas grávidas, porque isso confere depois imunidade ao recém-nascido. O caso da tosse convulsa é bem um exemplo disso. E, portanto, por isso é que se vacinam as grávidas para reduzir o risco de tosse convulsa no recém-nascido. A via de transmissão. Já falámos das gotículas, daquilo que acontece se eu tossir ou espirrar, mas temos também o contacto direto ou por via sexual e depois a transmissão indireta, não é? Via alimento ou água, via vetores, como é o caso da malária, que é transmitida por um mosquito, ou transmissão aérea, o exemplo que estávamos a falar há pouco da doença dos legionários. Porta de entrada, já falámos. A suscetibilidade dos indivíduos é também muito importante, porque eu posso estar ou não imune para uma determinada doença. E por isso é que as vacinas são importantes. O caso do sarampo, por exemplo, que é uma doença facilmente evitável para vacinação. Se nós não nos vacinarmos, estamos num risco significativo de desenvolver a doença. Porque o sarampo é uma doença altamente transmissível. Mais transmissível do que a Covid, por exemplo. Se eu estivesse infectado com sarampo e vocês não estivessem vacinados, a probabilidade de, estando nesta mesma sala durante uma hora, vocês desenvolver a doença era extremamente elevada. Inclusive até, se eu me fosse embora da sala e passado uma hora alguém entrasse na sala, se ela não tivesse sido adequadamente ventilada, essa pessoa também tinha um risco elevado de desenvolver a doença se não estivesse vacinado. Felizmente, nós em Portugal temos coberturas vacinais muito elevadas e, portanto, temos aquilo que se chama a imunidade de grupo e que permite que não haja disseminação da doença. Isto para dizer o quê? Nós temos que quebrar estes diversos elos. Diga. Só para perguntar uma cena. Há um ano atrás, ou dois, eu não me lembro bem, houve num jornal que aparecia que houve uma pessoa ou duas que teve um caso de peste negra. O que é que eles fazem a essas pessoas? Metem-as no água? Ou Tratamos. Não é? Hoje em dia temos já opções terapêuticas para a peste negra, a peste bubónica, que é o nome mais técnico, para tratar. Nós todos os dias, aquele dado que tínhamos das emergências, todos os dias há casos de doença relativamente raros, não é? De doenças que nós achamos que já não existem, mas eles continuam a existir. Felizmente hoje, ao contrário do que existia, por exemplo, na Idade Média, temos opções terapêuticas para resolver esses problemas. E mesmo para os casos em que não temos, essas doenças altamente transmissíveis, uma das coisas que fazemos é isolar as pessoas, evitando que elas transmitam a doença para outros, não é? Hoje temos opções terapêuticas para tratar quase todas essas doenças. Não há muitas doenças. Há uma doença, por exemplo, a raiva, é uma doença complicada. E, efetivamente, para essa, mesmo com a melhor tecnologia, a melhor terapêutica que temos disponível, a mortalidade ainda continua a estar acima dos 90%. Portanto, uma doença, uma pessoa que é infectada com raiva, tem uma baixíssima probabilidade de sobreviver. Mas, por isso é que temos que evitar que haja casos, por isso é que vacinamos os animais, por isso é que tentamos controlar esse problema a montante das pessoas a adoecerem. Mas, para a peste negra, temos terapêutica, felizmente. O que nós temos que identificar em muitos dos contextos é qual é, então, o ponto em que conseguimos intervir para eliminar o problema. Porque se nós conseguimos intervir num determinado ponto, quebrarmos essa cadeia, o resto da cadeia já é irrelevante. Não é? Há doenças que, se eu conseguir intervir pela via da vacinação, como é o caso do sarampo, depois não tenho que fazer isolamento. Não é? Porque se eu tenho a cobertura vacinal, isso evita com que eu tenha casos. É um exemplo de uma intervenção bem-sucedida, intervindo numa questão concreta. Porque eu depois já não tenho que me preocupar nem com a via de transmissão, nem com a porta de entrada ou de saída. Isso fica resolvido intervindo num dos pontos. E o mesmo é verdade para os restantes. Por exemplo, em relação à questão da salmonela nos ovos, se nós conseguimos eliminar a fonte, o reservatório,
No caso da salmonela, o reservatório são os animais, são as aves que põem os ovos. Se nós conseguirmos reduzir a infecção nesse reservatório, estamos a resolver o problema todo. É evidente que os ovos depois também são alvo de tratamento, tipicamente com radiação. Não é? Portanto, os ovos são irradiados para reduzir o risco de estarem infectados. Tal como o nosso leite. Nós bebemos leite pasteurizado. O que é a pasteurização do leite? É um mecanismo que nós utilizamos de aquecer o leite para fazer com que eles tenham menos agentes infecciosos. E por isso é que o nosso leite fica em pacotes, guardado meses. Não é? Se vocês abrirem o pacote, rapidamente têm que refrigerar, por um lado, e por outro, têm que garantir que é consumido num período de tempo curto, senão o leite vai se estragar. Porque quando abrem o pacote, a pasteurização deixa de ser eficaz. Portanto, podemos intervir de múltiplas maneiras. Antibióticos é uma das maneiras mais simples, mais eficazes. No reservatório de inseticidas, por exemplo, o que foi feito para eliminar mosquitos em muitas zonas foi usar inseticidas, só que depois teve uma consequência adversa, que é a contaminação dos lençóis freáticos, os inseticidas, depois acabam por se infiltrar na cadeia alimentar. Se eu pulverizar um inseticida num determinado campo, posso matar os mosquitos, mas depois os vegetais, a água que possa ser consumida, fica contaminada por esses inseticidas. Diga? Isso é que são alguns legumes. Certo, mas se lavar os legumes só tira aquilo que está do lado de fora. Muitas vezes o que acontece é se eu regar um legume com uma água que é contaminada, os inseticidas ficam no próprio alimento. Mas sim, lavar ou descascar o alimento é uma maneira de eu reduzir esse potencial. Mas há algumas coisas que ficam mesmo, não é? Independentemente de eu lavar a parte exterior. A etiqueta respiratória, que todos conhecemos, não é? Em vez de tossir ou espirrar, eu devo fazê-lo para a prega do cotovelo, não para as mãos. Portanto, devo fazê-lo assim, evitando, porque depois eu vou manipular, vou mexer em coisas, não é? No teclado do computador, na maçaneta da porta, no corrimão, e portanto, se eu tossir para a prega do cotovelo, evito estar a transmitir a doença. Por isso é que também é muito importante eu lavar as minhas mãos com regularidade. Sim. Sabe, antes da pandemia, agora antes da pandemia, quando havia questão de direitos sociais, muita gente punha a mão nos pulmões e às vezes acabam por infectar muitas bactérias. Portanto, depois da pandemia, ainda continuam a fazer isso, o que é que eu faço? Fazer o quê, desculpa? Porém, às vezes quando estão com as mãos sujas, quando espirrarem, põem as mãos nos pulmões e não se lembram que não se pode. Não, primeiro não se devia espirrar para a mão, devia espirrar para a prega do cotovelo. E depois, se eu espirrar, tendencialmente o que devo fazer a seguir é lavar as mãos, não é? Ou pelo menos usar daquele álcool gel, não é? Mas a cultura, cada vez mais é que as pessoas foram se habituando, muitas delas, ou não tocar nos corrimões, ou não tocar nos botões do elevador, não é? Houve uma certa aversão a fazer isso. Mas, de facto, quanto mais higienizarmos as mãos, melhor. Já falámos da irradiação da comida, o caso dos ovos, ou a pasteurização, o tratamento das águas, aquilo que garante com que a água que nós consumimos seja segura, as máscaras e os equipamentos de proteção individual, portanto, as luvas, todos os equipamentos são importantes para protegermos a nossa saúde e também a redução da suscetibilidade através da vacinação, como já vimos, é das mais eficazes. Não vou ter muito neste slide, mas enfim, na prática, nós podemos intervir em múltiplos momentos entre as pessoas estarem expostas e desenvolverem infecção. Portanto, se vacinarmos, apesar de expostas, elas não desenvolvem infecção. No caso de eu, apesar de até ter infecção, posso não chegar à doença, se fizer profilaxia, se fizer, por exemplo, vocês forem ao dentista, arrancarem um dente, o que é que tipicamente vos é prescrito nessa altura? Antibiótico. Comer coisas frias também. Mas para este efeito é antibiótico. Porquê? Porque vocês têm um buraco, que normalmente não têm, não é? Portanto, se vos tirar um dente tem um buraco, é uma porta de entrada fácil para as bactérias. Para reduzir a possibilidade de terem ali uma infecção, vamos tomar antibiótico, profilaticamente. Fazer com que as bactérias ou os agentes infecciosos não se consigam multiplicar porque vocês estão a tomar o antibiótico. Enfim, há múltiplas intervenções possíveis. Mesmo na reta final, algumas ideias sobre o que vai ser o futuro nesta área. A vigilância, o intelligence.
Nós tipicamente temos informação baseada em indicadores. O que são estes indicadores? O número de consultas, o número de casos de doença, o número de idas às urgências. Isto são indicadores formais. Mas hoje, nós estamos a vigiar a saúde das pessoas usando outras ferramentas. Usamos o absentismo, ou seja, o número de pessoas que não vêm trabalhar. Usamos a mobilidade. Vocês sabem que, provavelmente muitos de vocês terão um telemóvel. Nós hoje conseguimos saber se o nível de mobilidade das pessoas reduziu ou não. E isso são um dos indicadores que nós usámos durante a pandemia, por exemplo. Quando fizemos os confinamentos, nós notámos que houve uma redução importante da mobilidade das pessoas. As redes sociais também nos permitem vigiar a doença. Nós conseguimos perceber que tipo de padrões de doença é que existem através das redes sociais. O Twitter não é uma ferramenta muito utilizada cá em Portugal, mas nos Estados Unidos eles usam isso, por exemplo, para monitorizar a doença gastrointestinal. As próprias pesquisas. Há uma ferramenta da Google que identifica que quando aumenta o número de pesquisas por gripe, tendencialmente é 1 semana e meia a 2 semanas antes do início do período epidémico de gripe. Porquê? Porque as pessoas começam com sintomas e começam a procurar. E, portanto, esta pesquisa é também um indicador que nós vamos buscar. Portanto, há hoje múltiplas fontes que nós conseguimos usar para perceber os sintomas de saúde e de doença. E cada vez mais, com estes equipamentos, isto é um smartwatch, não é? Nós sabemos a frequência cardíaca, sabemos a temperatura, sabemos muita coisa. Usando estes dados, também estamos a conseguir identificar de forma mais precoce problemas de saúde. Este não é à escala global, mas à escala individual. Estes relógios, muitos deles conseguem, por exemplo, identificar uma arritmia. Que eu, provavelmente, não identificaria de outra forma, ou muito precocemente, se não tivesse este equipamento. Portanto, hoje há um mundo de oportunidades que se abre fruto destes equipamentos. A microbiologia tem hoje também um papel fundamental. Vocês viram muitas vezes a conversa das variantes, não é? Agora durante a Covid. As variantes, alfa, beta, gama, por aí fora. O alfabeto grego todo. As variantes, só foi possível fazer este acompanhamento precisamente porque nós temos técnicas microbiológicas que não tínhamos, por exemplo, há 15 anos. E hoje nós conseguimos saber quase a regra e esquadro onde é que a pessoa se infectou, de onde é que veio esta doença. Eu consigo saber se esta estilo que está agora a circular, de onde é que veio. Se veio da China, se veio de França, se veio da América Latina. Portanto, a microbiologia hoje tem dados brutais para nós conseguirmos controlar a situação. As redes sociais, e aqui não é o Facebook, o Twitter, o Instagram, o TikTok. As redes sociais reais, as pessoas com quem nós interagimos. Há modelos hoje que, analisando estes dados, nos permitem perceber qual é que é o percurso da doença. E, portanto, temos hoje muito mais facilidade em perceber e prever aquilo que irá acontecer. A internet das coisas, já vos falei dos smartwatches, mas hoje temos dezenas de equipamentos que estão ligados. Os nossos computadores, naturalmente, os telemóveis, os relógios, as balanças, os carros. Hoje, quase todos os nossos equipamentos estão ligados de alguma forma. E, portanto, esses dados também nos permitem aceder a informação sobre saúde e cada vez vamos ter mais capacidade de intervir sobre estes problemas. E depois, enfim, é um jarrão, não é? A inteligência artificial, hoje tudo tem inteligência artificial. Vocês provavelmente já falaram do chat GPT, ou até já utilizaram. Ou agora o Bing, a ferramenta de pesquisa da Microsoft, também vai integrar ferramentas de inteligência artificial. De facto, a inteligência artificial, enquanto tal, não nos traz nada, mas qual é que é a grande vantagem? É que eles conseguem hoje analisar quantidades massivas de informação e fazer com que isso faça sentido. E, portanto, há aqui um enorme potencial de fazermos também isso com os nossos dados de saúde. Nós temos, e em Portugal em particular, isso é verdade, não é? Nós hoje, falávamos há pouco do boletim de vacinas. Já não há boletim de vacinas em papel. Vocês ainda têm, eu também tenho. Mas hoje, o boletim de vacinas é desmaterializado, é eletrónico. Independentemente de vocês levarem o papel ou não, quando vão ao centro de saúde, quando for ao centro de saúde, eles têm lá os seus dados. Não precisam levar o papel. E, portanto, essa informação toda que temos, o número das nossas idas à urgência, as análises que fizemos, os raios-x, os taques, o que for, está tudo numa nuvem. E, portanto, analisar essa informação vai-nos trazer muitos dados sobre o que é que podemos fazer e porque é que nós adoecemos também. Há coisas que nós não sabemos porquê, mas que, com a análise desta informação, provavelmente vamos encontrar algumas respostas. Por fim, fundamental nós termos a percepção que temos que nos preparar, temos que estar alerta para o que vai acontecer e, portanto, temos que nos preparar para o pior
e esperar o melhor. E através da prevenção nós conseguimos fazer isso muito, quer à escala individual, quer à escala global. E pronto, era isto que eu tinha para vos trazer. Espero que tenha correspondido à encomenda e fico ao vosso dispor para perguntas ou questões. Diga. O senhor disse que normalmente a SIDA demora um grande tempo até ter sintomas. Gostaria de saber, mas acima de quanto tempo é que isso pode ser? É muito variável, depende dos indivíduos. Há pessoas que têm processos que avançam muito rapidamente, outras que demoram anos. Não há digamos, um intervalo que eu possa dizer é 15 dias, tipicamente é mais do que 15 dias, mas pode ser 2, 3 anos, 4 anos. Então quer dizer que a pessoa pode ficar com o vírus armazenado no corpo em 3, 4 anos? Não, a questão, sim, mas a questão é que até eu ter sintomatologia pode demorar muito tempo. Portanto, o meu sistema imunitário pode se ir degradando, pode ir sofrendo pela infecção, mas eu verdadeiramente não tenho manifestações clínicas. As manifestações clínicas só acontecem um pouco mais tarde. Daí que seja muito importante, particularmente para quem tem comportamentos de risco, fazer de forma rotineira o diagnóstico. E hoje há múltiplos sítios onde as pessoas podem fazer o diagnóstico de forma anónima, gratuita, da infecção por HIV. Há múltiplos locais em Lisboa e em outros locais também, em que as pessoas podem fazer o teste sem qualquer problema. E hoje até temos, antes tínhamos testes em que a pessoa tinha que deixar ir colher sangue, etc. Hoje temos testes que, com uma gotinha de sangue, no momento podemos ter o resultado. Quase parecido. Essa é outra das coisas que também mudou muito. O diagnóstico passou muito para o cidadão. Não é? No início da pandemia, para fazer o diagnóstico de Covid, tinha que ser internado, etc. E tinha que ter um equipamento para fazer o processamento. Tinha que ser laboratorial. Hoje, vocês podem ter no bolso um teste rápido que fazem onde quiser. Qualquer cidadão pode fazer o teste. Até a parte diagnóstica também melhorou muito e no HIV isso também é a realidade. Mais coisas. Diga. Já há algum tipo de cancro que dê para curar? Muito. Estar a tirar do corpo e fazer alguma coisa? Sim, muitos. Há muitos cancros que nós tratamos com terapêutica médica, comprimidos, etc. Outros com radiação. Sim. A medicina nuclear, hoje, nós conseguimos, temos tecnologia suficientemente precisa para eu, por exemplo, conseguir aplicar. Na prática, o cancro, o que é? São células nossas que têm instruções erradas e que se vão multiplicando de forma desadequada. Isto é o cancro. São células nossas que perderam um bocadinho aquilo que é a normalidade. E, portanto, o que interessa num cancro é eliminar essas células que não estão bem. Essas células que se estão a multiplicar de forma desadequada. E hoje, seja por terapêutica médica, comprimidos, injeções, o que seja por terapêutica imagiológica, neste caso, radiação, nós conseguimos eliminar essas células e resolver o problema. Temos múltiplos exemplos. Não é? Infelizmente, um dos problemas do cancro é o diagnóstico tardio. Como é uma doença que tipicamente não dói, se não for uma zona muito visível, se não comprometer o funcionamento de um órgão, o cancro pode ir progredindo sem nós nos apercebermos durante muitos anos. E o que pode acontecer é que o cancro já esteja disseminado por todo o corpo. As chamadas metástases, vocês já terão ouvido falar, são células malignas, células neoplásicas, cancerosas, que têm um local primário. Nós podemos ter um cancro do ovário, do intestino, mas que essas células já migraram para o outro lado e metastizaram, muitas vezes, ou para os ossos, ou para o nosso sistema nervoso. E essas são particularmente difíceis de tratar, já estão muito espalhadas e nós aí temos mais dificuldade. Portanto, o segredo das neoplasias é um diagnóstico precoce. Portanto, se eu encontrar o problema cedo, consigo intervir sobre o problema. Vos dou só mais 10 minutos. 5? 5? É hora. Então, se isto funciona, traduzir para português. Este Gapminder é aquele exemplo que eu estava a dizer. Isto foi criado por Hans Rosling, que era um professor de saúde pública sueco,
Falava português, por acaso, porque ele tinha estado muito tempo em Moçambique a trabalhar, esteve cá em Portugal, e é de facto, se tiverem a oportunidade, já ouviram falar das TED Talks? São os vídeos curtinhos, etc. Procurem as TED Talks do Hans Rosling, que são muito interessantes. São sobre saúde, mas são quase cultura geral. E então, ele criou este site, que é o Gapminder, sobre o facto de nós estarmos errados sobre muitas coisas sobre saúde à escala global. Então, isto é um conjunto de perguntas, às quais vos vou pedir que respondam, para vermos se nós estamos certos ou não. Portanto, em que países é que vocês acham que, em média, as pessoas estão menos satisfeitas com as suas vidas? Nos países de baixo rendimento, portanto, os países mais pobres, nos de rendimento médio ou nos de alto rendimento? Baixo rendimento. Então, Diria média. onde é que as pessoas estão menos satisfeitas? Mais tristes? Alto, baixo, médio? Alto? Diria média. Então, alto. Em média, não é? Agora vocês que escolheram, eu não escolhi nada, foram vocês. Há muitos ricos que são infelizes, contudo, geralmente, nos países mais ricos, há menos pessoas infelizes. Vamos então à próxima pergunta. Em Madagascar, de todas as crianças entre os 7 e 11 anos, quantas é que foram à escola em 2018? 35, 65 ou 90? 65. Bem, vamos para... Quem é que acha que é cerca de 35? Quem é que acha que é cerca de 35? Outros? Quem é que acha que é cerca de 65? Ok, um bocadinho mais. Quem é que acha que é mais de 90? E a maioria de vocês não acha nada, é isso? A maioria não acha nada. Mas acho que entre os três, parecendo com cerca de 65 euros tinha mais. Toma! Da Geórgia. A mesma pergunta. Quem é que acha que foram cerca de 15%? Ninguém. Cerca de 50%? 8. Mais de 95%? Menos, não é? Sim. Muito bem. Então ganhou por cerca de 50%. Novamente mais de 50%. Muito bem. Próxima pergunta. Bem, mas essa respondeu a demografia? Outra vez não. Vamos mudar de tempo. Vamos a mais de 5. Hoje eu estou na boca. Vamos aqui para a Europa. Se calhar tem mais familiar. Essa é a Europa. Quantos patrimónios mundiais ou menos se encontram em Portugal? 3. Estas são 3? 10? É 17. 4 ou 5? 17. Bem, acho que era mais de 10. 17. Em Portugal, quantos bebês é que nascem com a presença de um profissional de saúde? Menos de 45%, cerca de 70% e mais de 95%. Esta tem que acertar. Quem é que acha que é mais de 45%? Mais de 70%. Uma pessoa, mais de 95%. Maioria. E agora está errada. De todo o dinheiro ganho, todo o rendimento em Portugal, qual é que é a produção que vem da agricultura, da silvicultura, portanto das florestas e da pesca? 22%. 2, quem é que acha 2?
2 pessoas, 17. 4, 32. É maioria, vai umas 10. Nós já somos um país de serviços, não é? As pessoas. Temos quase a acabar. São só 6 perguntas, acho. Quantas pessoas em Portugal têm 65 ou mais anos? Portanto, qual é que é a são de igual? 23. Quem é que acha 23? Ninguém. Quem é que acha 37? Não, já. 3 ou 4. Quem é que acha 51? É espegadora maioria. Quando é que Portugal teve a sua primeira mulher primeira-ministra? 79, 2001 ou nunca? 79. Ninguém. 2001. Foi em 79. Isso é uma pessoa. Ainda não aconteceu. E agora, já respondemos àqueles países todos. E em Portugal? Mais de 95. 30, 70 ou mais de 95? Mais de 95. Esta também já vos respondi, não é? Quantos bebês em Portugal foram vacinados contra alguma doença em 2019? Mais de 70 ou 95? Quem é que acha 30? Quem é que acha 70? Meia dúzia. Quem é que acha 95? A maioria. Acho que este é o último. Quantas pessoas em Portugal têm acesso à eletricidade? Mais de 95. Cerca de 30? Cerca de 70? 2 ou 3? Mais de 95? Vocês acertaram metade. Não é mal. Foi uma forma de agradecermos a presença do Dr. Carlos Guia aqui junto de nós esta manhã. Vamos fazer a entrega da nossa, de alguma forma, do nosso elemento comemorativo dos 30 anos da escola. Muito obrigado.